Boa noite. Vamos louvar o Senhor com um cântico Rompendo em Fé. Nós vamos ter o nosso culto de hoje, de quarta, que será com certeza uma grande bênção. Em nome de Jesus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas ações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Com fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e a cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Joel. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Sabe, amados irmãos, rompendo em pé diariamente. É uma boa música para essa mensagem de hoje, né? Às vezes, como navios no mar, muitas vezes nós desviamos das tempestades, porque estamos vazios. O navio, quando ele está vazio, ele foge das tempestades. Mas quando ele está cheio, pesado, ele vai de conta das tempestades sem medo, rompendo as tempestades. E quando nós estamos vazios da palavra de Deus, nós ficamos fugindo das tempestades da vida. Mas quando nós estamos cheios da palavra de Deus, nós vamos rompendo em fé das tempestades da vida. Amém? Uau! Aleluia! Deus seja louvado. Amém? Se você está com a sua Bíblia hoje na mão, por favor, abre comigo em Isaías, capítulo 50. Tá. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença. Obrigado por sua graça, por suas misericórdias. Obrigado pelo seu amor incondicional.
Obrigado, Senhor, porque nós podemos chegar diante do trono e poder falar com o Senhor, poder ouvir a sua palavra, poder, ó Pai, descansar inteiramente naquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós nos dias de hoje. Te amamos, te adoramos, te damos toda a honra e glória. Espírito Santo, tenha liberdade em falar aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Isaías capítulo 50. Aqui é interessante porque o título do capítulo 50 fala do servo do Senhor, ultrajado, mas fiel. Ultrajado, mas fiel. É o título do capítulo 50. E aqui no versículo 4 e 5, fala assim: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça, como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retraí. Não me retraí. Eu não fui rebelde. Eu não me retraí. Irmãos, cada um de nós temos um chamado diante de Deus, ou perante Deus. Eu falei no último domingo sobre como nós somos importantes no corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Nós fazemos parte da vida uns dos outros. E nós estamos conectados uns aos outros. E o fantástico é Jesus, como cabeça, está conectado a nós e nós a Ele. Então, cada um de nós tem uma importância imensurável perante Deus e no dia a dia também. Mas sabe, amados irmãos, às vezes não iremos entender todas as coisas que acontecem em nossas vidas como membro do corpo de Cristo ou com nossa vida no dia a dia. 2 domingos atrás eu falei das guerras espirituais nas regiões celestes e eu falei naquele momento que a guerra espiritual é travada na região celeste e nós entramos nessa guerra em oração, alimentado com a palavra de Deus. E nessa guerra espiritual na região celestial, nós já fomos decretados mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, quando nós entramos nessa batalha, Deus batalha por nós. E sabe, e impacta a nossa vida natural no dia de hoje. O nosso comportamento, o nosso caminhar, o nosso chamado, o desejo de seguir a Jesus Cristo, o nosso, desejo de estar junto com os irmãos, de abraçar os irmãos, de congregar, de fazer parte de algo maior do que nós mesmos. Não é verdade? Então, aí, às vezes, nós não entendemos muitas coisas que acontecem conosco. Mas nós seguimos em frente. Paulo disse, nem eu mesmo entendo o que eu faço. Paulo disse em Romanos 7, mas eu estou seguindo em frente. Em Filipenses e Coríntios, Paulo fala, eu estou seguindo em frente para o alvo. Em Filipenses, ele fala, eu deixando as coisas para trás ficarem e avançando para as que estão adiante de mim. A nossa vida é muito importante no dia de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 1º de março de 2023. Depois de amanhã, euzinho, estarei completando mais um ano do meu aniversário. E nós vamos comemorar, fazendo o quê? Evangelismo, na Praça 7. Se você está em Belo Horizonte, junta-se a nós na praça. Venha comemorar comigo o meu aniversário na praça, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Que privilégio que nós temos, né? E que privilégio eu tenho esse ano, e meu aniversário dá exatamente no dia que nós fazemos evangelismo na praça. Mas Paulo diz, nem eu mesmo sei o que eu faço, mas eu sigo adiante ao alvo. Amados irmãos, é tão importante que nós saibamos o valor de cada um de nós diante de Deus e no dia a dia também. A nossa vida é muito importante, porque se nós não discernirmos a importância da nossa vida, nós vamos ficar frustrados na nossa corrida da fé.
Nós não vamos ser como aquele navio que está cheio, pesado, né? Vendo as tempestades e sem medo das tempestades. E quando nós estamos cheios da palavra de Deus, nós vamos rompendo em fé. Vamos em direção às tempestades e elas ficarão para trás em nossas vidas. E às vezes não entendemos nem o que nós estamos fazendo, mas nós seguimos em frente, rumo às tempestades, porque nós estamos cheios da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que Deus usa nas guerras, nas regiões celestiais. Amém? Mas sabe, quando Paulo estava diante, antes de falar de Paulo, Isaías disse, olha, Deus me deu língua de erudito, sabe, ele me deu para que eu possa falar boa palavra ao cansado. Eu creio que todos nós temos um chamado de falar boas palavras ao cansado, ao que está fatigado. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e ligados, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. E sabe, nós temos algo a compartilhar, nós temos algo a ministrar, a dar. E sabe, e quando nós retemos o que Deus nos chamou a fazer, nós estaremos como retraindo em nossas vidas e não podemos agradar a Deus quando retraímos, quando desistimos de congregar, quando desistimos de ofertar, quando desistimos de ir adiante no que Deus nos chamou. Somos como aquele navio vazio que vai fugindo das tempestades, e vai fugindo e a viagem fica mais longa. Por isso é tão importante para nós ouvir de Deus e ser um instrumento nas mãos de Deus, rompendo em fé. Isaías diz, Deus me deu língua de erudito. Deus me fala pela manhã e ele abriu meus ouvidos para que eu ouça. E eu fui rebelde. Eu não me retraí. Pensa comigo. Você tem sido rebelde? Você tem retraído? Eu tenho sido rebelde? Eu tenho retraído, andado para trás? Ou nós estamos seguindo em frente de cabeça erguida, rompendo em fé, de fé em fé? Paulo disse, diante do rei Agripa, ele deu um testemunho para o rei Agripa em Atos, capítulo 20, comigo, Atos 26. Paulo disse para o rei Agripa sobre como ele foi chamado, como Jesus apareceu a ele e o chamou. No versículo, Atos 26, a partir do versículo 13, Paulo disse para o rei Agripa, ao meio-dia, ó rei, indo eu o caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Isaías disse, Deus me deu língua de erudito, abriu meus ouvidos para que eu escuta, para falar boa palavra ao cansado. Isaías falando,
não fui rebelde, não retraí. Paulo, diante do rei Agripa, olha, Jesus disse para mim, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, firma no teu pés, porque você vai pregar as boas novas aos gentios e aos judeus, e eu estarei contigo, livrarei deles. E você vai falar com ele as boas novas de remissão de pecados. E Paulo diz para o rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo estava dizendo a mesma coisa que Isaías. Eu não fui rebelde, eu não retraí. Eu simplesmente coloquei na brecha para que Deus pudesse me usar. E aqui estou diante de ti, rei Agripa. Amados irmãos, que privilégio para nós sermos usados por Deus. Talvez você não vai na praça, talvez, mas talvez você ora, você contribui, você, está na frente com aqueles que estão proclamando as boas novas de Jesus Cristo. E você tem um chamado para isso. Deus te chamou e te cuida, e te preserva também nesse ponto. Cada um de nós temos um chamado. Somos membros uns dos outros, somos membros do corpo de Cristo. Olha, amados irmãos, Paulo disse, eu não retraí, eu não fui obediente à visão celestial. Isaías disse, eu não fui rebelde, não me retraí. E aqui estamos nós nessa noite, seguindo a Jesus Cristo. Você está seguindo a Jesus? Em João capítulo 10, Jesus disse, versículo 26 a 28. 27 a 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Isaías diz, Deus abriu meus ouvidos para que eu ouça. Jesus está dizendo, olha, as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Estamos seguindo a Jesus Cristo ou estamos vivendo em nossa casa? Como um membro do corpo fora do corpo. Um pé, uma mão fora do corpo. Um dedo fora do corpo. Como é que nós estamos vivendo os dias de hoje? Continuando aqui, Jesus disse, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Deus está presente a cada momento das nossas vidas. Em todo instante, em cada momento. Você já perguntou para Deus o que Ele quer para a sua vida agora ou por esse restante de ano? O que Deus quer para você? O que Deus está te chamando a fazer neste momento? O nosso chamado, ele é pessoal e não podemos transferir para outros nem o nosso, nem tampouco o nosso fracasso. Deus quer que, primeiro, damos ouvidos à sua voz, que escutamos a sua voz, e assim nós vamos alimentar nossa fé, vamos ficar pesados, cheios da palavra de Deus, e vamos romper diante das tempestades da vida, de fé em fé. As tempestades ficarão para trás. João 3, 36, está escrito, João capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se manter rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você e eu, nós temos escutado a voz do Filho. Nós estamos seguindo a Jesus Cristo. 65, versículo 1 e 2. Isaías 65, versículo 1 e 2 está escrito. Deus disse, fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam.
a um povo que não se chamava do meu povo, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Talvez neste momento você estaria pensando, olha, o pastor está falando aí de membro do corpo isolado em casa, mas eu estou seguindo Jesus do meu próprio jeito, do meu modão, do meu jeitão, de acordo com os meus pensamentos. E Deus disse, eu estendi as minhas mãos diariamente a um povo rebelde. Está falando para Israel, mas aplica a muitos dos filhos de Deus nos dias de hoje. A mão do Senhor está estendida. E muitos de nós temos sido rebeldes. Estamos indo na nossa corrida da fé. E não estamos percebendo o quão urgente é o tempo que nós vivemos. Jesus está voltando. A mão do Senhor está estendida para você e para mim. É tempo de segurar. É tempo de falar, Senhor, o que o Senhor quer pela minha vida agora? O Espírito Santo irá nos instruir no caminho que devemos andar. Como eu falei no domingo, ou eu falei ontem, o Espírito Santo vai nos instruir no caminho que devemos andar. Na devocional de ontem. Romanos 12, 1 e 2 fala que nós precisamos nos apresentar diante de Deus. Timóteo 2,15, 2 Timóteo 2,15 fala para nós apresentarmos como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E aqui em Romanos 12, 1 e 2 fala para nós apresentar como sacrifício vivo diante de Deus, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós estamos na vontade de Deus, nós estamos cheios do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, rompendo em fé as tempestades da vida. Mas quando estamos vazios, muitos de nós estão se tornando rebeldes, retraindo, retrocedendo na fé. E por isso não são poucos aqueles que estão frustrados no seu chamado diante de Deus. Isaías disse, não fui rebelde, não me retraí. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Eu estou gostando de Hebreus 10, tem falado muito de Hebreus 10 nos últimos cultos. Hebreus 10, versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha, Deus disse que o meu justo andará por fé, rompendo em fé, de fé em fé. Ele não vai retroceder, não irá retrair. Porque se retroceder, diz o Senhor, não se compraz nele a minha alma. Mas nós, como diz o versículo 39, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Pelo contrário, nós somos homens e mulheres de fé, porque nós estamos dando ouvidos à palavra de Deus, e a palavra de Deus tem enchido o nosso, alimentado a nossa fé. Por isso, não podemos ficar isolados do corpo de Cristo. Temos de levantar a cabeça e correr a corrida da fé, rompendo em fé. As tempestades da vida ficarão para trás. Porque o Senhor é conosco a cada momento, em cada situação que nós estivermos. Sabe, amados irmãos, eu ia falar sobre, talvez eu falo sobre 1 Reis domingo, sobre 1 Reis 13, não falo domingo, né? Sobre não retrocedendo. Sabe, Paulo disse, não fui desobediente à visão celestial. E você e eu? O que podemos falar para Deus no dia de hoje? Isaías disse,
Eu não fui rebelde, não me retraí. O que você pode falar com Deus hoje? O que eu posso hoje? Olha, quando eu coloquei na segunda-feira sobre a minha formatura na escola bíblica, em 1996, uau! Eu lembro como se fosse hoje a pregação naquele dia. O pastor Marcos falou sobre Provérbios, falando que não remova os marcos antigos. Não remova os marcos antigos. Aqui estamos nós, em 2023, quase 30 anos depois, e eu acredito que nós não temos removido os marcos antigos. Não é verdade, Lana? Estamos aqui. Em 1996, eu estava na Praça 7 pregando o Evangelho. Em 2023, nós continuamos aqui na Praça 7 pregando o Evangelho. Nós não removemos os marcos antigos. Não fomos rebeldes. Não retraímos. Aqui estamos nós. E você e eu podemos seguir em frente. Romper de fé em fé. Às vezes não vamos saber nem mesmo o que estamos fazendo, mas nós vamos dar nossos ouvidos à palavra de Deus. Assim como o profeta Isaías disse, não fui rebelde, não me retraí. Assim como Paulo disse, não fui desobediente à visão celestial. Nós também podemos levantar a cabeça hoje. E se nós fracassamos nesses últimos 30 anos, ou tivemos sucesso, sabe? É hora de nós levantarmos e seguir nosso chão de vida, correndo a corrida da fé, rompendo de fé em fé, não retrocedendo, não desistindo, não parando de orar, não parando de congregar, não parando de ofertar, não parando de evangelizar, não parando de louvar ao Senhor, não parando de fazer devocional diariamente, ouvindo a palavra de Deus, tendo um tempo só com Deus e sua palavra aberta, sabe, não parando de estar em comunhão com os irmãos, amando uns aos outros, sendo amados. Sabe, Deus nos chamou com esse propósito para o tempo de hoje, que antecede a volta de Jesus aqui na terra. Vamos, meu amado irmão, minha amada irmã, é hora de levantar, é hora de acordar. Vamos seguir em frente no nosso chamado, ouvindo a voz de Jesus e seguindo de todo o nosso coração, colocando disponíveis para sermos bênçãos nas suas mãos no dia de hoje. Não retraia, não desista. Vamos juntos, pela graça de Deus, rompendo em fé. Vamos deixar as tempestades da vida para trás e vamos ver, né, a glória do nosso Deus, a graça de Deus manifestada nos detalhes das nossas vidas, no dia a dia, para a glória de Deus Pai. Vamos, vamos. Isaías disse, eu não fui rebelde, não retraí. Paulo disse, não fui desobediente à visão celestial. E nós podemos falar hoje, não serei rebelde, não serei rebelde, não vou retroceder. Pelo contrário, eu e você, nós somos homens e mulheres da fé, que alimenta a fé com a palavra de Deus e vai rompendo as barreiras, rompendo as tempestades da vida de fé em fé. Com a graça de Deus, né, com o cuidado de Deus, nós vamos prevalecer nas tempestades da vida. Amém? Você e eu, nós somos preciosos, Deus. Temos um chamado. Vamos levantar a cabeça. É hora de correr para o alvo, porque Deus está fazendo algo maravilhoso em nossas vidas nos dias de hoje, nesses dias. E pela graça de Deus, nós vamos ver as tempestades da vida ficando para trás, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não conhece Jesus como Salvador pessoal, talvez você tenha ido na igreja, você tenha ouvido a palavra de Deus, mas você ainda não tem certeza da sua salvação. É hora de ter a certeza. Como? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Paulo disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. Jesus disse, em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jesus, o
Cordeiro de Deus, pagou um alto preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele morreu a nossa morte e ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Se você gostaria de ter essa certeza de vida eterna, onde você está e como você está, ora comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu quero ter a vida eterna. Eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados e que ele ressuscitou. Ao céu um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Jesus, por favor, entra no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome eu oro. Amém. Se você orou assim, recebendo Jesus pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo. Você que está assistindo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site. Pastor, eu orei contigo, pode falar no meu privado, ou no Fale Conosco. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que nos permite. Em 2 Coríntios 5,17 fala que nova criatura é aqueles que receberam Jesus como Salvador. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. 1 João 5, 11 a 13 fala que você agora tem a vida eterna. Amém? Amém? Vamos colocar-nos disponíveis nas mãos de Deus. Vamos ser uma bênção na mão de Deus no dia de hoje. Uma bênção para a nossa família, uma bênção para nossos amigos, para nossos irmãos em Cristo Jesus. Não vamos retrair, não vamos ser rebeldes, não vamos ser desobedientes à visão celestial. Vamos correr a corrida da fé juntos, alimentando a nossa fé com a palavra de Deus e rompendo as tempestades da vida, de fé em fé. As tempestades ficarão para trás e nós avançaremos para o alvo. Jesus está voltando. Que Jesus te abençoe. Que Jesus estenda suas mãos sobre a sua vida e sobre a sua família nessa final de semana. No nome glorioso de Jesus. Amém e amém.